Fala galera! E aí pessoal? Então, se você quer saber como comprar um carro aqui na Nova Zelândia, Porque compramos o nosso, fique ligado nesse vídeo aí! Então, gente, aposto que a primeira pergunta que vocês devem estar pensando aí já é: esse carro é barato aqui na Nova Zelândia? E eu vou te responder que vai depender de algumas concepções. Porque, por exemplo, para eu e pro Mili, barato pra gente vai depender de muita coisa. Você já tem 3 dígitos no valor de alguma coisa, pra gente tem que ser um caso muito a se pensar, né? Se a gente tá precisando mesmo e como é que vai ser. E outra coisa que a gente acha que não faz muito sentido é quando as pessoas começam a converter o valor do real pro dólar e vice-versa. Porque na nossa cabeça, na nossa opinião, tudo vai depender do custo de vida daquele país, de como que é quanto é o salário daquele país para você ter ou não um certo bem, um certo produto. Então vamos lá, nossa experiência foi: quando a gente trabalhava lá no host, a gente ganhava 16 dólares por hora. Lembrando que os dois trabalhavam período integral. E no final dos 3 meses do tempo que a gente trabalhou lá, conseguimos sim comprar um carro no valor de 6.300 dólares, um Golf 2004. A gente economizava mais ou menos 250 dólares por semana, cada um. Já no Brasil, vou deixar para vocês pensarem: 2 pessoas trabalhando, ganhando salário mínimo, período integral no Brasil, no final de 3 meses, conseguiria comprar um carro? A segunda coisa que as pessoas perguntam muito: é difícil dirigir na Nova Zelândia? Vou te contar a minha experiência. Eu era bem acostumado a dirigir no Brasil, e aí quando eu cheguei aqui eu falei: nossa, dirigir do outro lado vai ser uma coisa muito estranha. Sim, no começo é um negócio bem estranho, você fala assim: eu nunca vou acostumar com isso. Mas 3, 4 dias depois, você já tá normal. Como a Nova Zelândia é um país bem turístico e tal, e muitas pessoas vêm de países que dirigem do outro lado, eles colocam uns adesivos assim, keep left. Então ele te deixa bem atento que você tem que ficar à esquerda, porque a gente tem essa mente de virar pra direita. Então assim, o que eu falo é, no comecinho é difícil? É, mas rapidinho você se acostuma e isso aí não vai ser nenhum problema pra você. Gente, agora a gente vai contar pra vocês o que vocês têm que saber antes de comprar um carro. Primeira coisa é onde é que você vai, onde é que você olha o preço dos carros pra você ir lá ficar fuçando. Vai direto no Trade Me. Aqui eles usam isso pra tudo, esse site tem tudo quanto é coisa, vocês vão achar lá. Então entra lá, www.trademe.co.nz. Você pode pesquisar preço, marcas, seminovos, novos, tudo. Segunda opção é visitar alguma feira de carro. A maior de todas é em Auckland. Eu vou deixar lá no nosso post o link para vocês consultarem o endereço e tudo mais. E a terceira opção seria mesmo olhar os próprios jornais, mesmo na parte de classificados, sempre tem alguma coisa. E a quarta é olhar grupos de Facebook, mas só toma muito cuidado com as pessoas, como é que vocês vão fazer, negociação, muito cuidado, tá bom? Segunda coisa, gente, inspecione o carro. Se você achar o carro que você queria, já leva ele na companhia que faz esse tipo de serviço. Aqui na Nova Zelândia tem a AA, que eles chamam de Double A. Leva lá, tem os próprios mecânicos para fazer essa inspeção antes da compra. Ou então, se já conhecer alguém que recomenda um mecânico daqui mesmo, leva nesse mecânico. Não compra o carro antes de fazer essa inspeção. Eu e Mili, infelizmente, a gente cometeu sim essa burrice, vamos chamar assim. E na verdade depois a gente nem sabe se realmente foi um azar nosso ou se foi a pessoa que vendeu o carro pra gente que não falou desse problema no carro. A gente teve um problema assim depois do carro e infelizmente a gente nunca vai saber porque a gente não fez a inspeção. Então não deixe de fazer a inspeção no carro. Então gente, você escolheu o carro, tá tudo bacaninha, tudo certinho. Vai comprar o carro. Como que é o processo? Olha só como que é ridículo o processo aqui de tão fácil. Eu, por exemplo, eu fui na casa do cara, ele acessou o site do Detran deles aqui, colocou meus dados, colocou os dados deles, conferimos tudo, ok, transferiu o carro, eu transferi o dinheiro para a conta dele e é isso. Gente, eu comprei o carro, assim, com 5 minutos. E aí depois que faz esse processo, você tem lá um período para você, tipo, registrar formalmente o carro. Como a minha carteira não era uma carteira da Nova Zelândia, eu tenho uma carteira internacional, eu precisei ir até os correios deles. E aí eu paguei uma taxa lá e fiz o registro. E foi isso. Simples assim, gente. Então, gente, quanto que custa manter um carro aqui na Nova Zelândia? Primeiro vamos às taxas. Basicamente, são 2 taxas. O OFF, que é Warrant of Fitness, que
que é uma inspeção que eles fazem no seu carro para ver se ele tem condições de rodar nas estradas da Nova Zelândia. Se seu carro for do ano 2000 para baixo, essa inspeção tem que ser feita a cada 6 meses. E se seu carro for do ano 2000 para cima, essa inspeção é feita anualmente. O valor não é um valor alto, normalmente ele varia entre 50 e 70 dólares. A segunda taxa é conhecida como Regal, que é basicamente uma taxa que você paga para rodar nas estradas da Nova Zelândia. Diferentemente do Brasil, você não tem que pagar anualmente, você pode escolher entre pagar a cada 3 meses, de 6 em 6 meses ou anualmente. No nosso caso, a gente escolheu pagar por 6 meses e pagamos um valor aproximado de 45 dólares. Um outro custo também, que é bem comum e que várias pessoas vão perguntar, é a gasolina. A gasolina é cara na Nova Zelândia? Gente, depende muito onde que você vive, mas pelo que a gente tem andado nas estradas aí, ela varia em torno de 1,60 dólares a 2 dólares. Pelo valor do salário mínimo, assim como a Maíra já mencionou, é um valor baixo. Uma outra coisa que entraria nesse custo de manutenção do carro seria o seguro. No caso da Nova Zelândia, você não é obrigado a pagar um seguro. Então, é bem a sua escolha. Se você quer ter um carro e correr o risco de acontecer alguma coisa e tal e não pagar o seguro, beleza. E se você quer ter um seguro, você vai ter que pagar aqueles valores. Então, gente, por que raios a gente resolveu gastar essa grana toda e comprar um carro? Bom, a primeira coisa que a gente tinha pensado é por questão de comodidade. Quando a gente estava trabalhando lá em Auckland, a gente tinha pouquíssimas horas de folga. E sempre que a gente tinha horas de folga, a gente queria era dar uma fugida da cidade, né? Conhecer outros lugares, afinal de contas, Nova Zelândia. Então, a gente pensou, bom, com um carro facilitaria quase 100%, né, gente? Então, gente, aqui na Nova Zelândia, em geral, assim, Auckland e qualquer lugar, quando você tem um carro, e por ser um país assim maravilhoso, você consegue se deslocar rápido. Assim, às vezes com uma viagem de 2, 3 horas, sim, você vai para um lugar assim totalmente diferente e maravilhoso. E assim, ter um carro te dá essa flexibilidade. E acabou sendo a coisa mais conveniente pra gente, já que a gente arrumou um emprego aqui na estação e a cidade é, minúscula. Então, pra gente poder comprar comida no supermercado, a gente tinha realmente que ter um carro. E uma das coisas também que a gente escolheu um carro mais novo, vamos dizer assim, né? A gente tá tentando não ter tanto problema com o carro, já que é um negócio que veio para facilitar. Então a gente falou, a gente conseguiu juntar uma grana, a gente trabalhou muito, vamos tentar comprar um carro mais novo, justamente para tentar evitar algum tipo de problema futuro. E também a gente não queria um carro tão grande, porque a nossa vontade não era de fazer como se fosse a camper van, né, dormir no carro. E também não queria tão pequeno, porque senão não ia caber mal, não dava pra dar carona pros outros. Então a gente decidiu num Golf, que foi o tamanho assim, bom, bacana pra nós dois, e também pra caso a gente tenha que viajar com mais pessoas, e pras malas também, né? O que a maioria das pessoas recomenda aqui, ou você pega um modelo de carro bem popular, no caso o Golf é bem popular aqui, mas outros carros da Volkswagen não são tão populares aqui, então seria um bom carro a se comprar. E outro seriam marcas japonesas, como Honda, como Mazda, que são extremamente populares aqui, e aí você ganha no custo de manutenção. Caso você tenha algum problema com o carro, alguma coisa, você vai ter mais mecânicos que sabem mexer naquele carro, você consegue comprar uma peça mais barata. Então essa é uma coisa também bem legal a se pesquisar antes de comprar o carro. E é isso, gente. Isso aí. Qualquer coisa, alguma pergunta a gente puder responder, deixe aí nos comentários e espero que vocês tenham gostado. Joinha. Deixa o joinha. Até mais, gente. Tem a montanha aqui atrás, esquecendo de falar, Joe. Mas aí resolveu. O que você falou? E tem a montanha aqui atrás. Vou colocar no final.